Obrigado a todos. Aprecio muito. E eu não me incomodo de fazer esse discurso sem um teleprompter, porque o teleprompter não está funcionando. Eu me sinto muito contente de estar aqui com vocês, de qualquer forma. E assim eu vou falar mais do meu coração. E posso só dizer que quem quer que esteja operando esse teleprompter está em sérios apuros. A plateia toda ri. O senhor pode ir para o lado? Hello, Madam First Lady. Olá, Madame Primeira-Dama. Thank you very much Obrigado. for being here. Obrigado por estar aqui. Madam President, Senhora Presidente, Secretary General, Senhor Secretário-Geral, Primeira-Dama dos Estados Unidos, ambassadors, embaixadores distintos e líderes mundiais. 6 years have passed since I left. 6 anos se passaram desde que eu estive aqui neste grande hall e aderecei ao mundo At peace. que era próspero e em paz no meu primeiro mandato. Desde aquele dia, as chamas da guerra quebraram a paz que havia sido forjada em 2 continentes. A era de calma e estabilidade abriu caminho para uma das maiores crises do nosso tempo. E aqui nos Estados Unidos estava cheio de fraqueza, radicalismo e crime durante o último governo, que mandou o nosso governo para repetidos desastres. 1 ano atrás, nosso país estava em muitos problemas, mas agora, com só 8 meses de governo, temos o país mais quente de qualquer lugar no mundo. E não tem nenhum país que sequer chegue perto. A América é abençoada com a economia mais forte, as fronteiras mais fortes, o exército mais forte, as amizades mais fortes e o espírito mais forte de qualquer país na face da Terra. Esta é, de fato, a era dourada, a era de ouro da América. Estamos rapidamente revertendo a calamidade econômica que herdamos do antigo governo, incluindo os preços muito altos e a inflação recorde, inflação como nunca tivemos antes. Sob a minha liderança, o custo da energia desceu, o preço da gasolina desceu, o preço do mercado desceu, a hipoteca desceu e a inflação foi derrotada. A única coisa que subiu foi o mercado de ações, que acabou de chegar em uma alta recorde. E ele teve uma alta recorde 48 vezes no passado recente. O crescimento está subindo, a manufatura está subindo, o mercado de ações, como eu acabei de falar, está no melhor que já esteve. E todos vocês nesta sala se beneficiam disso, quase todo mundo. E muito importantemente, o salário dos trabalhadores está subindo na taxa mais rápida em mais de 60 anos. E é disso que se trata, não é? Com 4 anos do governo Biden, tivemos menos que $1 trilhão de investimentos novos entrando nos Estados Unidos. Em só 8 meses desde que eu assumi o governo, nós asseguramos compromissos e dinheiro já pago para $70 trilhões. Em 4 anos, menos que $1 trilhão, desculpe, 17 trilhões. Em apenas 8 meses, 17 trilhões foram investidos. E agora está vindo de todas as partes do mundo. Implementamos o maior corte de impostos da história dos Estados Unidos e o maior corte regulatório na história dos Estados Unidos, tornando isso, de novo, o melhor país do mundo para se fazer negócios. E muitas das pessoas nesta sala estão investindo nos Estados Unidos. E tem sido um investimento muito bom durante esses 8 meses. No meu primeiro mandato, eu construí a melhor economia da história do mundo. Tínhamos a melhor economia de todos os tempos na história do mundo. E eu estou fazendo a mesma coisa de novo, mas desta vez, na verdade, é bem maior. E ainda melhor. Os números passam muito o meu recorde que eu coloquei no primeiro mandato. E na nossa fronteira sul, repelimos com sucesso uma invasão colossal nos últimos 4 meses. E nos 4 meses que seguiram, o número de imigrantes ilegais que estavam entrando em nosso país foi 0.
Hard to believe. Difícil de acreditar. Because if you look back Porque se você olhar a year ago, só um ano atrás, eram milhões e milhões de pessoas que estavam sendo despejadas de todo mundo, de cadeias, de asilos mentais, traficantes de drogas. the world they came, Eles vinham de todo mundo. poured into our country. E eles só eram empurrados por nosso país com essa política ridícula de fronteiras abertas do governo Our Biden. message is very simple. Nossa mensagem é muito simples. Se você veio ilegalmente para os Estados Unidos, você irá para a cadeia ou você irá voltar de onde você veio. Perhaps even further, Ou talvez até mais longe do que isso. E você sabe o que isso quer dizer. I want to thank the country of El Salvador for Quero agradecer o país de El Salvador job they've pelo done. trabalho de sucesso e muito profissional que eles fizeram em receber e colocar na cadeia tantos criminosos que entraram no nosso país. Under the previous E aquilo foi sob o governo anterior the number became que o record, número chegou nos and recordes. they're all being taken out. E todos eles estão saindo. We have no choice. Não temos escolha. Countries have no choice. E outros países não têm escolha porque os outros países estão Situation. exatamente na mesma situação com imigração. It's destroying your country, Está destruindo o seu país. and you have to do something about E it. vocês têm que fazer algo a respeito. Stage, America is No respected palco mundial, a América é respeitada novamente, como ela nunca foi before. respeitada antes. You think about Você pensa só há 2 anos, 3 anos atrás, 4 anos atrás, ou até 1 ano atrás. we're a laughing stock all over the A world. gente era motivo de risada em todo o mundo. Summit in June, virtually all Na cúpula da OTAN, em junho, virtualmente todos os membros se comprometeram em aumentar os gastos com defesa e from 2% to a 5% pedido of GDP. para 2 a 4% do PIB, tornando nossa aliança bem mais forte, bem mais poderosa Ever before. do que ela já foi antes. Today I traveled to Em maio, eu viajei para o Oriente Médio para ver meus amigos e reconstruir nossas parcerias no Golfo e aquelas parcerias valiosas com a Arábia Saudita, com o Catar, com os Emirados Árabes Unidos e outros países na região. Eu acredito que outros países na região estão agora mais próximos do que em qualquer ponto antes. Meu governo negociou um acordo histórico de comércio depois do outro, incluindo com o Reino Unido, a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul, o Vietnã, a Indonésia, as Filipinas, a Malásia e muitos, muitos outros. Da mesma forma, em um período de apenas 7 meses, eu terminei 7 guerras intermináveis. Falavam que eram intermináveis, que nunca seriam resolvidas. Algumas estavam acontecendo há 31, imagina só, 31 anos. Uma era 36 anos. Uma era 28 anos. Eu terminei 7 guerras. E em todo o caso, elas estavam com milhares de pessoas envolvidas, centenas de milhares sendo mortos. E isso inclui o Camboja, a Tailândia, o Kosovo e a Sérvia, o Congo e a Ruanda. Uma guerra violenta, atroz, Paquistão e a Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, e a Armênia e o Azerbaijão. Incluía todos eles. Nenhum presidente ou primeiro-ministro e, por sinal, nenhum outro país chegou a fazer qualquer coisa que sequer chegue perto disso. E eu fiz em só 7 meses. Isso nunca aconteceu antes. Nunca teve nada assim. E é uma honra enorme que eu tenha feito. E foi muito ruim que eu tive que fazer essas coisas, em vez das Nações Unidas terem feito elas. E, infelizmente, em todos os casos, as Nações Unidas sequer tentaram ajudar em qualquer um desses. Eu terminei 7 guerras, ajudei como os líderes de cada uma delas e desses países, e nunca sequer recebi uma ligação das Nações Unidas oferecendo ajuda para finalizar o acordo. Tudo o que eu consegui das Nações Unidas foi um elevador que subia e parava bem no meio. Se a primeira dama não estivesse em ótima forma, ela teria caído. Nós dois estamos em boa forma, nós dois ficamos de pé. E daí um teleprompter que não funcionava, desculpa, uma escada rolante que parava no meio. Essas são as 2 coisas que eu consegui das Nações Unidas. Uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Muito obrigado. E por sinal, está funcionando agora. Acabou de sair. Acho que eu devia só fazer do outro jeito. É mais fácil. Muito obrigado. Eu não pensei sobre isso na hora porque eu estava ocupado demais trabalhando para salvar milhões de vidas, parando essas guerras. Mas depois eu percebi que as Nações Unidas não estavam lá nos ajudando.
Eu só pensei nisso depois, não pensei nisso enquanto estava acontecendo, enquanto estava na negociação. Que não foram fáceis, negociações que não foram fáceis. E sendo esse o caso, para que servem as Nações Unidas? As Nações Unidas têm tanto potencial, eu sempre disse isso. Tem um potencial tremendo, incrível. Mas não está chegando nem perto de realizar este potencial. Pelo menos por enquanto, tudo que parece que eles fazem é só escrever cartas com palavras muito fortes e depois nunca ir adiante com as palavras. Palavras vazias não resolvem guerras. A única coisa que resolve guerras é ação. E agora, depois de terminar todas essas guerras e também mais cedo negociando com os acordos de Abraão, que é algo muito grande, pelo qual nosso país nunca recebeu nenhum crédito. Todo mundo disse que eu tinha que ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz por cada um desses feitos, mas para mim o prêmio real são os filhos e as filhas que vão conseguir crescer com seus pais, porque milhões de pessoas que estavam sendo mortas em guerras horríveis e ingloriosas. Eu não ligo para ganhar prêmios, eu ligo para salvar vidas. Estamos salvando milhões e milhões de vidas, acabando essas guerras. E estamos trabalhando em mais coisas, e vocês sabem disso. Por muitos anos eu fui um urbanista muito bem sucedido em Nova York, como Donald J. Trump. Eu estive na renovação, eu participei na renovação e reconstrução deste prédio, e todo mundo lembra muito bem. Eu disse que faria por 500 milhões de dólares, reconstruir tudo. Eu falava, vai ter um chão de mármore. E eu falei, eu vou dar o melhor de tudo. O melhor de tudo. Vai ter paredes de gesso, eles iam colocar plástico. Mas daí eles decidiram tomar outro caminho, que na época era bem mais caro, e produziram um produto final bem pior. E eu percebi que eles não sabiam o que estavam fazendo quando se tratava de construção. E que os conceitos todos eram muito errados. E que o produto que estavam propondo construir era tão ruim, ia custar uma fortuna. E olha só até ver a renovação. Bom, parece que eu tinha acertado. Os custos foram muito além do planejado. Gastaram entre 2 e 4 bilhões de dólares no prédio. E nem conseguiram o chão de mármore que eu tinha prometido. Vocês andaram em Terraza, perceberam? Conforme eu percebi, francamente olhando para o prédio e ficando preso na escada rolante, eles ainda não terminaram o trabalho de construção. Ainda não terminaram isso, apesar de terem passado vários anos. O projeto foi tão corrupto que o Congresso, na verdade, pediu que eu testemunhasse diante do Congresso sobre o tremendo desperdício de dinheiro, porque no final parece que eles não tinham a menor ideia do que se tratava. Mas eles sabiam que eram entre 2 e 4 bilhões de dólares, em vez dos 500 mil com garantia. E eles não tinham ideia, e eu falei, custou muito mais do que 5 bilhões de dólares. Infelizmente, muitas coisas nas Nações Unidas estão acontecendo exatamente do mesmo jeito, mas em uma escala bem maior, bem maior. E é triste ver. Se as Nações Unidas conseguem, de alguma forma, ter um papel produtivo, eu vim aqui hoje oferecer a mão da amizade e liderança americana para qualquer país nesta Assembleia que está disposto a se juntar a nós em forjar um mundo mais próspero e seguro. E é um mundo que vai ser muito mais feliz. Um futuro dramaticamente melhor está ao nosso alcance, mas para chegar lá, temos que rejeitar as abordagens fracassadas do passado e trabalhar juntos para confrontar algumas das maiores ameaças da história. Não tem nenhum perigo mais sério ao nosso planeta hoje do que as armas mais destrutivas já concebidas pelo homem, as quais as Nações Unidas dizem ter muitas. Da mesma forma como eu fiz no meu primeiro mandato, eu fiz conter estas ameaças uma prioridade absoluta, começando com o país do Irã. A nuclearização é muito simples. O principal financiador de terrorismo no mundo nunca pode ter uma arma nuclear. É por isso que pouco depois de assumir o governo, eu mandei para o assim dito líder supremo uma carta com uma oferta generosa. Eu ofereci um plano para a cooperação total em troca da suspensão do programa nuclear do Irã.
A resposta do regime foi continuar suas ameaças constantes a seus vizinhos e ameaçar o interesse americano na região. E alguns grandes países que estão bem perto deles. Hoje, muitos dos ex-comandantes militares do Irã, na verdade eu posso falar quase todos, não estão mais conosco, eles estão mortos. E 3 meses atrás, quando a operação Hora da Meia-Noite aconteceu, mandou os B-52 para soltar 14 bombas de 30 toneladas nas construções-chave de construção nuclear do Irã e obliterar tudo. Nenhum outro país no mundo poderia ter feito o que nós fizemos, nenhum outro país tem o equipamento para fazer o que nós fizemos. Nós temos as melhores armas do mundo e nós odiamos usá-las, mas nós fizemos algo que em 22 anos, que por 22 anos as pessoas queriam fazer. Com a capacidade de enriquecimento de urânio do Irã destruída, eu acabei a guerra de 12 dias, como ela é chamada, entre Israel e o Irã. Com os dois lados concordando em parar de lutar. Como todo mundo sabe, eu também estive profundamente envolvido em buscar um cessar-fogo em Gaza. E a gente tem que conseguir isso. Temos que conseguir. Infelizmente, o Hamas continuamente rejeitou ofertas razoáveis de fazer um acordo de paz e não poderemos esquecer o 7 de outubro, tá? Dá para esquecer aquilo? E durante este conflito, parte deste grupo quer unilateralmente reconhecer o Estado palestino. Uma recompensa muito grande pelas atrocidades que eles cometeram. Isso seria uma recompensa por eles terem feito aquilo, incluindo o 7 de outubro, ao mesmo tempo em que se recusam a aceitar o cessar-fogo ou soltar os reféns, em vez de dar ao Hamas. E dar tanto, porque eles tomaram todos, eles pegaram tanto. Mas em vez de terminar os pedidos do Hamas, aqueles que querem a paz deviam estar se unindo com uma mensagem: soltem os reféns agora, só soltem os reféns. A plateia aplaude. Obrigado. Obrigado. Conforme nós temos que nos juntar, e nós vamos nos juntar para resolver isso, temos que parar a guerra em Gaza. Nós temos que parar. Temos que negociar. Imediatamente. Temos que negociar a paz, temos que soltar os reféns. Queremos todos os 20 de volta, não queremos 2 ou 4. Como vocês sabem, eu junto com o Steve Witkoff e outros que nos ajudaram, Marco Rubio, nós conseguimos a maior parte deles de volta, mas ainda não todos. E eu sempre disse que o último vai ser o mais difícil, e é exatamente o que aconteceu. Temos que conseguir eles de volta agora. Não queremos 2, depois 2, depois 1, depois 3. Não queremos esse processo, queremos todos de volta. E queremos os 38 corpos mortos também. Aqueles pais vieram falar comigo que eles querem os corpos dos filhos de volta. Bem rápido, eles querem bem rápido, eles querem muito, como se eles estivessem vivos. Eles querem tanto quanto se o filho deles ainda estivesse vivo. Eu também tenho trabalhado sem parar em parar a matança na Ucrânia. Eu achei que, das 7 guerras que eu parei, eu achei que aquela teria sido a mais fácil, por causa da relação com o presidente Putin, que sempre foi muito boa. Eu achei que isso teria sido fácil, mas sabe, na guerra, você nunca sabe o que vai acontecer. Sempre tem muitas surpresas boas e ruins. Todo mundo achou que a Rússia ia ganhar esta guerra em 3 dias. Mas não foi assim que funcionou. Não foi assim que foi. Era para ser só uma guerrinha, uma batalhazinha rápido, e não está sendo bom para a aparência. Não é uma aparência boa para a Rússia, está dando uma aparência muito ruim para eles. E o que quer que aconteça de agora em diante, esta coisa que deveria ter durado alguns dias, certamente menos do que uma semana, e eles estão lutando há 3 anos e meio, matando de 5 a 7 mil soldados jovens, principalmente soldados, dos dois lados. A cada semana, de 5 a 7 mil jovens mortos. E em algumas cidades, números bem menores, onde os foguetes caem, onde os drones chegam. Esta guerra nunca teria começado se eu fosse presidente. Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido.
e mostram para você o que é liderança e o que a liderança ruim faz com um país. Olha só o que aconteceu com os Estados Unidos e olha onde estamos agora, em um período tão curto de tempo. A única pergunta agora é quantas vidas a mais serão perdidas sem sentido nos dois lados. A China e a Índia são os principais financiadores da guerra que está acontecendo ao continuar a comprar petróleo russo. Algo sem desculpas. Sem desculpas, até os países da OTAN não cortaram uma parte grande da energia russa e produtos russos. E eu descobri isso há 2 semanas atrás e eu não estava feliz. Pensa só, eles estão financiando a guerra contra eles mesmos. Quem é que já escutou algo assim? No evento de que a Rússia não esteja pronta para fazer um acordo para terminar a guerra, então os Estados Unidos está totalmente preparado para impor tarifas muito poderosas que irão parar o massacre, e eu acredito bem rápido. Mas para com que essas tarifas sejam efetivas, os países europeus, todos vocês que estão aqui agora, vão ter que se juntar a nós em adotar as exatas mesmas medidas. E vocês estão bem perto deles. A gente tem um oceano nos dividindo. Vocês estão ali do lado. E vocês têm que dar um passo adiante. Não dá para agir como vocês estão agindo. E comprando gás da Rússia, enquanto eles estão lutando contra a Rússia. Isso é vergonhoso para eles. E foi muito vergonhoso para eles quando eu descobri. Eu posso falar isso para vocês. Eles tiveram que imediatamente parar toda a compra energética da Rússia. Senão estamos só desperdiçando muito tempo. Então vamos conversar a respeito disso hoje com os países europeus que estão todos aqui. Eu tenho certeza que eles estão extasiados em escutar eu falando, mas é assim que é. Eu gosto de falar o que eu penso e falar a verdade. Conforme nós trabalhamos para reduzir a ameaça de armas perigosas, hoje eu também estou pedindo que todos os países se juntem a nós para parar com o desenvolvimento de armas biológicas de uma vez por todas. Guerra biológica é horrível e nuclear está ainda além. Biológico está ainda pior do que a arma nuclear. E eu quero parar o desenvolvimento de armas nucleares. Todos nós falamos sobre isso e todo mundo sabe. E todo mundo pergunta, Senhor, você quer ver? E eu olho para armas que são tão poderosas que só nunca dá para usar. Nunca dá para usar. O mundo literalmente pode acabar. Não teria Nações Unidas onde a gente pudesse estar falando, não teria nada. Só alguns anos atrás, experimentos sem sentido e sem qualquer restrição no mundo estavam trabalhando para parar com a pandemia, e apesar daquela catástrofe, muitos países ainda estão fazendo pesquisa muito arriscada em armas biológicas e em patógenos feitos pelo homem. Isso é inacreditavelmente perigoso. Para prevenir os desastres em potenciais, estou anunciando hoje que o meu governo irá liderar um esforço internacional para reduzir armas biológicas. E estaremos nos encontrar com os principais líderes do mundo, fazendo um sistema de verificação por IA em que todo mundo pode confiar. Esperançosamente, as Nações Unidas podem ter um papel construtivo e também iremos trabalhar para um projeto piloto em IA. Eu acho que vamos ver como é que vai ser. Muitas pessoas estão dizendo que pode ser uma das melhores coisas de todos os tempos, mas que também pode ser perigoso, mas que pode ter um uso enorme para o bem, e este seria um exemplo disso. Não só as Nações Unidas não estão resolvendo os problemas que deveriam estar resolvendo, mas muito frequentemente está criando problemas novos para que nós tenhamos que resolver. E um ótimo exemplo é a questão política número 1 no nosso tempo, a questão de imigração descontrolada. Ela não tem nenhum controle, os países estão sendo arruinados. As Nações Unidas estão fundando um ataque aos países ocidentais e às suas fronteiras. Em 2024, a verba das Nações Unidas colocou milhões de dólares em verba para apoiar mais ou menos 624 mil migrantes que estavam indo para os Estados Unidos. Pensa só nisso. As Nações Unidas estão apoiando pessoas que estão vindo ilegalmente para os Estados Unidos, e daí a gente tem que tirar elas. As Nações Unidas também providenciou comida, abrigo, transporte e cartões de débito para imigrantes ilegais. Dá para acreditar nisso? Conforme eles estavam a caminho de infiltrar nossa fronteira sul. Milhões de pessoas entraram por aquela fronteira sul. Só um ano atrás, milhões e milhões de pessoas estavam entrando. 24 milhões, contando tudo junto, pelos 4 anos do governo incompetente do Joe Biden. E agora, nós paramos completamente. Na verdade, elas não estão nem mais vindo porque elas sabem que não tem como entrar.
Mas o que aconteceu é totalmente inaceitável. As Nações Unidas servem para parar invasões, não criar elas e não financiar elas. E nos Estados Unidos nós rejeitamos a ideia de que números gigantescos de pessoas deveriam ser permitidos viajar metade do mundo, assaltar nossas fronteiras, atacar nossa soberania, causar crimes violentos e acabar com a nossa segurança social. Nós reafirmamos que os Estados Unidos pertencem ao povo americano e eu encorajo que todos os países deem o mesmo passo em se levantar para defender seus cidadãos da mesma forma. Temos que fazer isso porque eu vejo. Eu não estou falando o nome de ninguém. Eu vejo e eu posso falar cada um de vocês e vocês estão destruindo seus países. Eles estão sendo destruídos. A Europa está em sérios apuros. Eles estão sendo invadidos por uma força de imigrantes ilegais, como ninguém nunca viu antes. Imigrantes ilegais estão sendo derramados Europa dentro e ninguém está fazendo qualquer coisa para mudar isso ou tirar eles. Não é sustentável. E porque eles escolheram ser politicamente corretos, eles estão fazendo absolutamente nada a respeito. E eu tenho que dizer, eu olho para Londres, onde tem um prefeito horrível em Londres. E tem mudado tanto. Agora eles querem ir para a lei de Sharia. Mas eles estão em outro país, você não pode fazer isso. Tanto a imigração quanto a energia suicida deles vai ser a morte da Europa Ocidental se algo não for feito imediatamente. Isso não pode ser sustentável. O que faz o mundo tão incrível é que cada país é único, mas para se manter desta forma, cada país soberano tem que ter o direito de controlar suas próprias fronteiras, e vocês têm o direito de controlar suas fronteiras como nós as controlamos agora. E para limitar o número imenso de imigrantes que estão entrando em seus países e cujo povo de seus países está pagando. E em um país específico, naquela hora, eles colocaram seu sangue, suor e lágrimas naquele país. E agora estão sendo destruídos. Países orgulhosos têm que ter o direito de proteger suas comunidades e prevenir que suas sociedades sejam soterradas por um monte de pessoas que eles nunca viram antes, com diferentes costumes, religiões e tudo, migrantes que estão violando leis, que estão pedindo asilo ou que falando que são refugiados, ou por motivos ilegítimos. Todas essas pessoas deveriam, em muitos casos, ser imediatamente mandados de volta para a casa. E enquanto a gente sempre vai ter um coração aberto por lugares e pessoas que estão com dificuldade e ter compaixão, a resposta será dada. Nós temos que resolver os problemas e temos que resolver no país deles, em vez de criar problemas novos no nosso país. E nós estamos ajudando muito a muitos países. E esses países não podem mais mandar as pessoas para cá. Eles costumavam mandar caravanas de 24, 25 mil pessoas para a gente, caravanas massivas de pessoas que estavam vindo que nem uma avalanche para o nosso país, completamente sem qualquer tipo de cheque, sem qualquer tipo de processo para verificar. De acordo com a Europa, em 2024, quase 25% das pessoas presas, dos detentos em prisões alemãs eram imigrantes ilegais, pessoas estrangeiras. Na Áustria, quase 53% eram estrangeiros. Eram de lugares que não eram da onde eles estavam naquela hora. Na Grécia, o número era 54%. Na Suíça, na linda Suíça, era 72%. Pessoas na cadeia, os detentos, eram estrangeiros. Quando as suas prisões estão cheias de, aspas, refugiados que estão recompensando a compaixão com o crime, isso mostra que as bordas abertas, as fronteiras abertas são um experimento fracassado. Eu sou muito bom com isso. Os seus países vão ir para o inferno. Na América, tomamos ação decisiva para rapidamente fechar a imigração descontrolada, e assim que começamos a deter e mandar embora qualquer um que cruzasse a fronteira e a remover os estrangeiros ilegais dos Estados Unidos, de repente eles pararam de vir, eles não vêm mais. Isso foi um ato humanitário para todos os envolvidos, porque milhares de pessoas estavam morrendo na travessia, mulheres estavam sendo estupradas. Ninguém nunca tinha visto nada assim. Estupro horrível, estavam sendo espancadas, estupradas. Quando elas tropeçavam, a jornada elas tinham que caminhar muito, era uma jornada muito árdua. E também foi uma vitória histórica contra o tráfico humano em toda a região.
O que a gente fez foi uma vitória e salvamos tantas vidas de pessoas que não iam sobreviver à jornada. Aquela jornada era cheia de morte, o trajeto até era cheio de morte. Corpos mortos em todo o caminho, em todas as estradas, nas florestas. Eles tinham que se levantar, passar por florestas, passar por áreas tão quentes que não dava para respirar, estavam morrendo de sufocação em lugares tão quentes que não tinha como respirar. Corpos mortos em toda parte. E com eles não vindo, salvamos um número tremendo de vidas. E as pessoas fizeram um trabalho fantástico, fazendo o que fizeram, minhas pessoas, minha equipe. E o povo americano, eu estava muito orgulhoso. Os números na pesquisa foram alguns dos melhores que já tiveram, e parte disso é por causa do que fizemos na fronteira. E além da fronteira, foi por causa do que fizemos na economia. As políticas de Joe Biden estavam empoderando tráfico humano, traficantes de droga, criminosos perigosos e prisioneiros de todo o mundo. E o governo anterior também perdeu quase 3.000 crianças. Eles perderam mais de 300.000 crianças pequenas que foram traficadas, Estados Unidos adentro, sob os olhos do Biden. Muitas foram estupradas, exploradas e abusadas e vendidas. Ninguém fala sobre isso. As fake news não escrevem sobre isso. Com muitos outros, muitas crianças jovens que estão desaparecidas ou mortas. E encontramos muitas dessas crianças e estamos mandando elas de volta, e estamos mandando elas de volta para suas famílias. E eles falaram, ninguém sabe quem elas são. Perguntamos, de onde é que você fala? E eles vão falar um país e a gente vai descobrir, e a gente vai descobrir o que está acontecendo e vamos levar elas de volta para casa. E as mães e os pais correm para a porta e eles estão chorando, e eles não conseguem acreditar que estão vendo seu filho ou filha, seu pequeno filho ou pequena filha novamente. Fizemos quase 30.000 desses casos de crianças até agora. E esses são os resultados do enorme tráfego infantil, que é inerentemente maligno. E isso é exatamente o que a agenda globalista de imigração fez. E é isso que ela quer fazer. Na América, hoje em dia, o governo Trump, como vocês sabem, está trabalhando e irá continuar a trabalhar para rastrear os vilões que estão causando este problema. E que também, como eu disse, estamos trabalhando para retornar às 30.000, já retornamos 30.000, vamos ter mais, vamos encontrar muitas. Não vamos encontrar todas, mais que 300.000 crianças. Eles estão perdidos ou mortos, eles estão desaparecidos ou mortos por causa dos animais que fizeram isso. Para proteger nossos cidadãos, eu também designei múltiplos cartéis selvagens de drogas, e vocês viram e vocês estão vendo acontecer bem diante dos seus olhos. As pessoas não gostam de levar um monte de drogas em barcos. Não tem mais tantos barcos assim nos mares perto da Venezuela. Não tem mais tantos barcos assim agora. Eles não querem mais viajar tanto e tão rapidamente. E a gente virtualmente parou que as drogas entrassem no nosso país por água. A gente chama de drogas marítimas. Elas matam centenas de milhares de pessoas. Eu também designei múltiplos cartéis de drogas selvagens, como organizações terroristas estrangeiras, bem como gangues transnacionais, possivelmente as piores gangues, o Tren de Aragua da Venezuela, que é da Venezuela, por sinal. Organizações assim torturam, mutilam e matam com impunidade. São inimigos de toda a humanidade, e por este motivo nós recentemente começamos a usar o poder supremo dos Estados Unidos, do exército americano, para destruir terroristas venezuelanos e redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro. Eles são bandidos terroristas que estão mandando veneno para os Estados Unidos, e todo mundo que está fazendo isso esteja avisada que a gente vai explodir você para fora deste mundo. A gente não vai deixar isso acontecer. Eu acredito que perdemos 300.000 pessoas ano passado para as drogas. 300.000, fentanil e outras drogas. Cada barco que a gente afunda tem drogas que iriam matar mais